brother é meu irmão, né? Aham. O meu irmão, a estrela, the star. Minha mãe, my mother, the earth. Então, meu irmão é a estrela. Minha mãe é a terra. Meu pai é o sol. Minha irmã é a lua. Para minha vida deram beleza. Para o meu corpo deram... Ai, que susto. A luz derrubou... Enfim. Para minha... Peraí. Para meu corpo deu força. Para minha vida deu Deus, né? Para minha casa Uhum. deu paz. Para o meu espírito deu verdade. E sabedoria. Aí ele pergunta: esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e qual? Qual dessas? Transmissão de hábitos alimentares entre gerações, dependência e sabedoria entre seus ancestrais. Ai, meu pai, minha mãe, minha irmã. Ô, Vanessa, eu estou em dúvida em duas, né? Preservação e estrutura familiar e na dependência de sabedoria dos seus ancestrais. E qual é? Não sei. A importância dos elementos da natureza. Tá. Turning brown, se tornando marrom. A 4-year-old boy was eating an apple in the back seat of the car when he asked Daddy, why is my apple turning brown? Então, um garoto de 4 anos estava comendo uma maçã no banco traseiro do carro quando perguntou: Papai, por que a minha maçã está ficando marrom? Because, his dad explained, after you ate the skin of the meat of the apple came into contact with the air, which caused it to oxidize, thus change the molecular structure and turn it into different color. Então, por que? Explicou seu pai. Depois que você comeu a casca, né? O meio da maçã ficou em contato com o ar e por isso ela oxidou, o que fez mudar a estrutura molecular e ficar com uma cor diferente. There was a long silence. Teve um longo silêncio. Then the son asked softly, Daddy, are you talking to me? Teve um longo silêncio e depois a criança perguntou docemente, Papai, você está falando comigo? Quer dizer, o pai deu toda uma explicação técnica, científica, né? Aí, considerando os participantes da conversa dessa piada, nota-se que o efeito do humor é obtido em função de quê? Da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar resposta ao filho, de dizer que a maçã tem carne que muda a cor com contato com ar, que o menino de 4 anos entender uma explicação científica, o fato da criança não saber por que a maçã estava comendo era marrom, e da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. A letra B? A B? Do pai dizer que a maçã muda a cor, contato com ar. Então, ele explicou isso, mas ele usou uma linguagem toda difícil. A escolha inadequada da linguagem para a conversa com a criança. Perfeito. Isso mesmo, letra E. Aí vem. I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. Eu li um estudo sobre a medida, né, da eficiência de locomoção de várias espécies no planeta. The condor used the least energy to move a kilometer. Então, a águia usa a menor energia para se mover 1 quilômetro. Humans came with a radar unimpressive, showing about a third of the way down the list. Humanos vieram com uma posição
Inacreditável, mostrando sendo a terceira da lista de baixo para cima. That didn't look so good. Isso não parece ser bom. But then someone of Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. Então, isso não parecia muito bem, mas então alguém da Scientific American, né, teve um insight, ou seja, teve a ideia de testar a eficiência de locomoção de um homem numa bicicleta. And a man blew the condor away. E o homem assoprou a águia para longe. Ou seja, ele ficou muito mais rápido que a águia. That's what a computer is to me. The computer is the most remarkable tool that we have ever come up with. Então, isso é o que é o computador para mim. O computador é a ferramenta mais marcante que já apareceu. It's the equivalent of a bicycle for our minds. É o equivalente a uma bicicleta para as nossas mentes. Aí aqui, ó, Jobs, ou seja, Steve Jobs. Foi o Steve Jobs que falou isso. Ao abordar o deslocamento de várias espécies com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que faz o quê? Dentre as opções. Aumentar o potencial de nossas mentes? Sim, é isso mesmo. Perfeito, ele fez a comparação. Ele fala, o computador é como se fosse a bicicleta para nossa mente. Aí vem, if you can't read it, why eat it? Você não pode ler isso, por que comer isso? Aí vem, ingredients. Aí vem falando de ingredientes de alguma comida. Ela está segurando uma lata de algum alimento e na lata vem escritos os ingredientes. Aí ele pergunta, se você não pode ler, por que você vai comer? Know what you are putting in your body. Saiba o que você está colocando no seu corpo. If it doesn't sound like food, think twice. Se não parecer comida, pense duas vezes. Many packaged and over-processed foods and snacks are looked with flyers and preservatives. Então, muitas comidas e lanches, né, vêm com conservantes. That means less of good stuff for your body needs. Isso significa menos coisas boas do que seu corpo precisa. Food label literacy. Então ele fala, literacia, ou seja, leitura, né, educação de leitura de rótulos de comida. It's just not natural. Não é natural, ou seja, ele está criticando a comida ultraprocessada e as pessoas que não leem o que estão comendo. Aí ele fala, implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If you can't read it, why eat? A partir da campanha, se você não pode ler, por que comer? Os leitores são alertados para o perigo de quê? Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Consumir alimentos industrializados sem o interesse de conhecer sua composição, desenvolver problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos, incentivar crianças a ingerir grande quantidade de alimentos processados com conservantes ou ignorarem o aumento. Letra B. A, B, perfeito. Consumirem alimentos industrializados. Aí vem. If you can't master English, try Globish. Se você não pode ser master, ser dominante, ser expert em inglês, tente o globismo. Paris. It happens all the time. Acontece o tempo todo. During an airport delay, durante a demora no aeroporto. The man to the left, o homem na esquerda. Korean, perhaps. Um coreano talvez starts talking to the man opposite. Começa a falar com o homem do outro lado. Who might be Colombian, talvez seja colombiano. And soon they are chatting away. E logo eles estão conversando. In what seems to be English, naquilo que parece ser inglês. But the native English speakers sitting between them cannot understand a word. Mas o
nativo de inglês sentado entre eles não consegue entender uma palavra sequer, ou seja, duas pessoas de países que não falam inglês, nativos, conversando em inglês. E o nativo em si não está entendendo o que eles estão falando. They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish. Eles não sabem, mas o coreano e o colombiano estão falando Globish. The latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. A última adição nas 6.800 idiomas que são falados ao redor do mundo. Not that its inventor, Jean-Paul Nairrier, considered its proper language. Nem o seu próprio inventor, Jean-Paul Nairrier, considera isso uma língua própria. It's not a language, it's a tool. Não é um idioma, é uma ferramenta, ele fala. A language is the vehicle of a culture. Um idioma é o veículo de uma cultura. Globish doesn't want to be that at all. Globish não quer ser isso de jeito nenhum. It is a means of communication. É um meio de comunicação. Nairrier doesn't see Globish in the same light as Utopia and efforts such as Cosmos, Volapük, Novial e Sound, Esperanto. Nairrier não vê esse idioma como uma luz utópica, como o Cosmos, Volapük, Novial e o Esperanto. Esse idioma daqui foram idiomas criados, entendeu? Ele fala utópico porque foram idiomas que algumas pessoas criaram, uma estrutura, né, na verdade, na esperança de que todo mundo no mundo ia aprender esses idiomas e se comunicar. Nor should it be confused with barbaric. Não deveria ser confundido com barbárie também. Algol for algorithm language. E também com algol, algoritmo, linguagem de algoritmo. It is a sort of English light. É um tipo de inglês mais leve. A means of simplifying the language and giving it a rule so it can be understood by all. É uma maneira, é um tipo de inglês, um significado de simplicidade da língua para dar a ele regras que possam ser entendidas por todos. Então é uma tentativa de criar um inglês que fosse mais acessível, que todo mundo entendesse. Então ele fala, considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que faz o quê? Dentro das alternativas que ele deu. Qual que você acha que é? Facilita o entendimento do falante nativo e o não nativo? Não. Mas o nativo, ele falou no texto que nem o nativo estava entendendo o que eles estavam falando. O colombiano e o outro, eles se entenderam, mas o nativo não. Altera, é a letra D. Altera a estrutura do idioma. Ele dá uma amenizada nas regras para poder que outras pessoas possam usar. 10 dias. Aí vem. Hoje é 24. Aí vem o feedback. Feedback é quando você dá o retorno de alguma coisa, né? Então, nosso feedback, nosso retorno. Meals fed to 300,054 children. Então, as refeições alimentaram 354.774 crianças. Aí ele fala, about Global Feedback Calculator blog. Então, sobre o retorno do feedback na calculadora do blog. What is feedback all about? O que é esse feedback? In developed world, life puts fast food in our plates. Então, no mundo desenvolvido, a vida coloca comida ligeira, né, comida processada, nos nossos pratos o tempo todo. French sausage, salsicha francesa, abacate, bolo de chocolate. E nós temos os nossos favoritos. Foi retirada uma dessas coisas e dado de retorno uma comida. Ou seja, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma Coca-Cola, aí eu dou a Coca-Cola, em retorno eles me dão uma comida saudável, uma banana, um arroz, um feijão, alguma coisa natural. Aí ele fala, nós podemos ajudar a mudar as vidas de crianças que passam fome em época escolar,
em torno do mundo. Aí dá o exemplo. My name is Kate Watts. Meu nome é Kate Watts. I want to share. Eu quero compartilhar. Sushi platter. Ela quer compartilhar um prato de sushi. Eu normalmente pago $20, né? Mas para servir as crianças, ele vai comprar 3 pratos. Aí ele fala, se você compartilhar isso, você vai alimentar 240 crianças. É uma campanha. A pessoa compra um alimento e em troca ela ajuda a mandar dinheiro ou alimento para quem está sem comida. Aí vem, a internet tem servido de diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts faz o quê? Comprou uma comida em promoção, inscreveu-se no concurso, fez doação para caridade, participou da pesquisa de opinião ou voluntariou-se para o trabalho social. Você viu que ali estava escrito, né? Você comprando um prato de sushi, você vai ganhar, vai alimentar 240 crianças. Ali no texto, tava falando. Né? A letra E, voluntário participar do trabalho social. Ela não se voluntariou para fazer trabalho social. Ah, tá, fez a doação para a caridade. Isso, porque ela comprou um prato e esse prato que ela comprou vai ter em troca 3 pratos que vão alimentar 240 crianças. Aí, the road not taken. A estrada não tomada, ou seja, o caminho que eu não segui. Isso quer dizer, 2 roads diverge in a wood. 2 estradas se divergem em uma madeira. And I took the one less traveled by. E eu peguei a menos viajada. And that has made all the difference. E isso fez toda a diferença. Então, quer dizer, tinha 2 caminhos para seguir. E ela pegou o caminho que menos é seguido, que menos é trilhado. E ele fala que isso fez toda a diferença. Aí vem. Esses são os versos finais, né? Do famoso poema The Road Not Taken. Do famoso poema A Rota Não Tomada, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor o quê? Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez na vida, lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações, viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida, reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas ou percorre várias estradas durante diferentes fases da vida. Nem entendi. Então, o texto está falando de um rapaz, aí ele tem 2 caminhos, ele escolhe um. E ele fala que esse caminho que ele tomou na vida é o caminho menos... que as pessoas menos escolhem. E aí ele fala que ele ter escolhido esse caminho fez toda a diferença. E aí ele está perguntando, entendeu? Esses versos indicam o quê? Dessas opções. Bom, eu não ia nem falar essa. Eu ia falar que ele que reconhece que as dificuldades de sua vida também não eram, tá certo? Que foram todas superadas. Eu acho que não tem nada a ver. Não. Ele não se arrepende do caminho que ele escolheu, que a maioria não escolhia. Mas se foi superado, a gente não sabe. A gente só sabe que ele não se arrepende. Aí por isso que é mais a letra A. Pode ser que tenha sido superado, mas não está explícito no texto. Tá? Um pouquinho grandinho. Vamos lá. Masters of War. Quer dizer, mestres da guerra. Esses textos são tudo grandes. Mas são todos do Enem. Tirei tudo do Enem.
Já para a gente já se acostumar. Ó, mestres da guerra. Come, your masters of war. Venham, mestres da guerra. You that build all the guns. Você que construiu todas as armas. You that build all the death planes. Você que construiu os aviões mortos. You that build all the bombs. Você que construiu todas as bombas. Você que se escondeu por trás das paredes. Vocês que se esconderam atrás das mesas. Eu só quero que vocês saibam. Eu posso ver além das máscaras. You that never done anything. Você que nunca fez nada, mas constrói para destruir. Você brinca com o meu mundo, como se ele fosse o seu brinquedo. Você coloca uma arma na minha cabeça e você se esconde dos meus olhos. E você se vira e corre rápido. Quando a última arma, né, o último tiro, né, voa. Como um Judas da idade, né, você mente e decepciona. Aí ele fala, uma guerra mundial pode ser vencida. Você pode acreditar em mim, mas eu vejo além dos seus olhos e eu vejo além do seu cérebro. Eu posso ver além da água, que você corre para o meu deserto, para minha secura, como se fosse assim, para minha derrota, né? Como se quisesse ver a derrota do outro. Aí ele fala, na letra da canção Mestres de Guerra, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto. Contra o quê? Envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos, comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras que participaram, o sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos, o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos em campos de batalha, as forças armadas norte-americanas que enviaram homens despreparados para as guerras. Qual que você acha que é? O comportamento dos soldados americanos, a letra B. Então, é o comportamento de um soldado, mas ele fala que é dos Estados Unidos? Não. Então, a gente não pode falar que é dos Estados Unidos, entendeu? O sistema que recruta os soldados? Muito bem, é assim. Aí vem, The Art of Happiness, a arte da alegria, da felicidade. Aproximadamente toda vez que você vê ele está gargalhando ou está ao menos sorrindo. E ele faz isso com todo mundo em volta dele, e ele está sempre sorrindo. Ele é o Dalai Lama, um líder espiritual e atemporal do Tibete, que ganhou o prêmio Nobel e que está se tornando cada vez mais popular, né? Se tornando um homem, né, conhecido cada vez mais popularmente e um estadista. Por que ele é tão popular? Depois de perder alguns minutos na sua presença, você não consegue ajudá-lo, né, a se sentir mais feliz. Se você perguntar a ele se ele é feliz, e ainda que ele tenha sofrido a perda, né, do seu país, o Dalai Lama vai dar para você um incondicional sim, que ele é feliz. E o que é mais, né? Ele te dirá que a felicidade é o propósito da vida e que todo movimento da nossa vida tem que ser em caminho da felicidade, em busca da felicidade. Aí ele fala, como chegar lá? Essa é a grande questão. Ele tentou responder isso antes, mas ele nunca teve ajuda, né, de psiquiatras para ter a mensagem
num contexto que nós podemos entender facilmente. E aí ele fala, pelo título e pela sinopse do livro de Lama e Carter, constata-se que o tema da obra é o sucesso dos autores no Tibete, a busca da felicidade no cotidiano, prêmio Nobel recebido por Lama, a liderança de Dalai Lama no Tibete ou a discussão de Lama e seu psiquiatra. Essa não tem nada a ver, né? Discussão do coisa com psiquiatra. Não é com certeza. Tem nem pé nem cabeça. A busca da felicidade do cotidiano? É. Isso mesmo. Aí vem warning. Warning quer dizer atenção, né? Uhum. Permit park only. É permitido estacionar somente veículos sem permissão com validade, né, do dono, né? E se tiver algum problema, é o dono que paga. Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários no espaço urbano. Essa placa especificamente tem a função de avisar que somente o quê? As despesas feitas com estacionamento são deduzidas. Ele não falou isso. Não. Os veículos autorizados podem estacionar naquela área? Exatamente. Senão vai ter que pagar multa. É isso mesmo. Viu? Você entendeu, viu? Ficou aí. Que coisa, cara. Steve Jobs, A Life Remembered. Então, Steve Jobs, uma vida para ser lembrada. CEO, Teach Guru. Então, ele era um CEO e ele era um guru da tecnologia. Artista. Existem poucas figuras corporativas tão famosas e tão bem vistas como o formador, criador da Apple, CEO Steve Jobs. Seus últimos alcances que eu digo assim, conquistas, né? Uhum. E a sua contribuição para o mundo moderno tecnológico, para a mídia digital e para o mundo como um todo não tem limite, né? Com a sua passagem, ou seja, sua morte em 5 de julho de 2011, Reader Digest, aí o leitor, né, olhou para trás para algum de suas grandes conquistas e pagou, né, nosso respeito ao pioneiro digital que ajudou a pavimentar o mundo para a geração da tecnologia e das possibilidades. Poucos poderiam imaginar isso. Ele fala, informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe o quê? Expor as maiores conquistas de sua empresa, descrever as suas criações na área da tecnologia, enaltecer sua contribuição para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias ou discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Enaltecer a contribuição dele para o mundo digital, né? Trade postcards with us. Tente seus cartões postais conosco. Be sure to include a postcard stamp or we cannot return the postcard. Então, tenha certeza de colocar uma estampa, né, um selo no seu cartão postal, senão nós não podemos devolver o cartão postal. Nos envie um cartão postal no envelope com seu nome, seu endereço, um selo de cartão postal e o que você gostaria de saber sobre o projeto Andrew, ou uma pergunta que você tem sobre a Antártida.
e nós enviaremos o cartão para você a partir do gelo, lá da Antártida. Aí ele bota o endereço aqui na direita, né? Arise, MC Mudo, estação MC Mudo, projeto G091M, e aí os lugares, e o endereço, Estados Unidos. Aí ele fala, os cartões postais são utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam a parentes e amigos. Publicado no site do projeto Andrew, o texto tem formato de cartão postal e tem o propósito de fazer o quê? É a letra D? Houver as pessoas de receber um cartão da Antártida. Uhum. Solicitar que as pessoas visitem o site mencionado do projeto. É a D. Certa. Uhum. Tá certo. 33. Goals essa palavra goals aqui tem goal, né, do jogo, mas aqui significa objetivos, os objetivos do milênio. Erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar a educação primária universal, promover a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, reduzir a mortalidade infantil, desenvolver uma gravidez saudável, combater o HIV, AIDS, malária e outras doenças, faltou o câncer aí. Garantir, né, ter certeza da sustentabilidade ambiental, parceria global para o desenvolvimento. Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, que a gente chama de ONU, né, e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns como um todo, sendo os 2 deles quais? Aí ele está falando que das coisas que estão escritas aqui, 2 são que estão no texto, que eu li para você. Qual que seria? Combate à AIDS, melhoria do ensino universitário, redução da morte adulta e criação de parcerias globais, promoção da igualdade de gênero e erradicação da pobreza, parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças ou garantia de sustentabilidade ambiental e combate ao trabalho infantil. Acabar com o trabalho infantil, isso é uma coisa que a gente tem que ter como objetivo. Mas isso é verdade, só que ele não fala isso no texto. Então, por exemplo, eu não poderia marcar essa alternativa, que é verdade, mas ela não está no texto. Então, por isso que não pode ser a letra E, por exemplo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É a letra C? Promoção da igualdade de gênero e erradicação da pobreza. Muito bem. Letra C. Aí vem. The Weatherman, o homem do tempo. Eles dizem que o britânico, né, ama falar sobre o tempo. Para outras nacionalidades, isso pode ser algo banal e um tema entediante para conversar. Algo que as pessoas conversam sobre quando elas não têm nada para dizer uma para as outras. Então, até aqui ele está dizendo o seguinte, que quem nasce na Inglaterra ama falar sobre o clima. Enquanto para outros países, isso seria só uma falta do que falar. Por exemplo, você encontrou com a pessoa, não tem que falar, e você fala, tá calor, né? Vai chover, né? Né? É isso que ele tá falando. E ainda, o tempo, o clima é muito importante, é uma parte muito importante das nossas vidas. Pelo menos é a opinião de Barry Grummet, que é um jornalista, né, da Met Office, que está localizada em Exeter,
uma pequena cidade catedrática bonita no sudoeste da Inglaterra. Seus empregados e computadores fornecem, né, notícias do clima para todo mundo, para o resto do mundo, isso que ele quer dizer. Aí ele vem. Ao conversar sobre previsão do tempo, o texto mostra o quê? Aborrecimento do cidadão ao falar de banalidades, falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, importância de se entender sobre meteorologia e falar inglês, as diferenças e particularidades culturais no uso da língua, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Qual que você acha que é? A diferença de particularidade cultural no uso de uma língua. Muito bem. Aqui no Brasil, se você falar de clima, é porque não tem o que falar. É o assunto que você fala no elevador e tudo bem, tá calor, né? Aí vai chover. Lá não, para eles é uma coisa super importante. Mas acho que isso mudou um pouquinho, né? Porque no Rio de Janeiro, quando chove, a gente recebe até alerta, né? Para evitar de sair de casa ou evitar lugar que tá alagado. Já não tá tanto assim mais. Aí vem, viva la vida. Viva la vida tá em espanhol, quer dizer, viva a vida. Nossa. Aí você fica desesperado. Então, eu não falei nada não. Eu costumava ordenar, né, no mundo das águas sobre a cheia, quando eu dizia agora de manhã, e eu dormia sozinho nas ruas alagadas, eu comigo mesmo. Eu costumava jogar o dado e eu sentia medo. Eu vi o medo nos olhos dos meus inimigos. Escute, algo cantando. Now the old king is dead. Agora o velho rei está morto. Vida longa ao rei. 1 minuto eu segurei a chave, depois as paredes se fecharam em mim, né? E eu descobri que os meus castelos ficaram com vários pilares de sal e pilares de areia. É uma metáfora. Esse parece um texto sem pé nem cabeça, né? Ele está falando de hábitos que ele tinha, talvez o medo de algumas coisas, né? Ele fala, viva a vida ou morra, né, com todos os seus amigos. Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva a Vida, por exemplo, permite reconhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos, causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder, limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei do povo. Essa não... tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Essa D aí não tem nada a ver, né? Virar rei, que limpava a rua, não tem nada a ver. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Você viu ele falando castelo de sal e de areia? Se o castelo é de sal e de areia, esse castelo não é verdadeiro, é falso. Então é nesse sentido. Mas é um texto mais difícil porque é um texto que vem com metáfora, ele não fala exatamente a realidade, né? Ó, a morte do computador, personal computer, ou seja, a morte do computador pessoal.
PC era o computador de mesa que a gente tinha antigamente, era o nome que se dava isso. Hoje a maioria tem notebook, né? Computador que dá para andar com ele. Os dias de pagar custosamente para programas, né? A atualização de programas estavam contados. O computador ficará obsoleto logo, né? Em breve. Um relatório da Business Week, 70% dos americanos já estão usando a tecnologia que vai substituir o computador de mesa. Mary Lynch chama isso de um tsunami de 160 bilhões. Gigantes da computação, incluindo IBM, Yahoo e Amazon, estão correndo para ser a primeira, né, a ganhar com essa revolução de morte do computador. Ainda duas pequenas empresas têm uma grande cabeça, começaram. O nome delas são The Two Words Bill Gates Doesn't I Want You to Hear. As duas palavras que o Bill Gates não quer ouvir. Tá, só não tô lembrando o nome, que empresa é essa que é maior que a IBM, Yahoo, que vai substituir o computador. Você tem um notebook, né? O iPad, não sei. Ao optar por ler a reportagem sobre o assunto anunciado, tem-se no acesso duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça a que se referem. E elas se referem ao quê? Aos responsáveis pela divulgação dessa informação, às marcas mais importantes de microcomputadores no mercado, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, ou às empresas que levam vantagem. Se eu tenho uma empresa e eu tenho concorrente, eu não vou falar o nome da minha concorrente, né? Porque senão eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo propaganda para minha concorrente. Então o Bill Gates não queria que elas ouvissem o quê? O nome da concorrente. Não é? Sim ou não? Você tá aí? Eu tô. Tem hora que eu desligo, aí para não picotar, para me ser direito. Entendi agora. Eu fico falando. Quando fica muito silêncio assim, caramba, caiu. Agora entendi. O nome dos americanos que inventaram suposta tecnologia? Eles não querem que eles saibam o nome das empresas para não levar vantagem. Não dar vantagem para os concorrentes. Uhum. Aí vem. Nice telescope. Telescópio legal, Einstein. What are you looking for? O que você está pesquisando? UFOs. Alienígenas. Espaços misteriosos. Nós não estamos sozinhos. Aí a garota sai olhando para cima. Aí ele fala: embora a verdade seja dita, nós somos sérios alienígenas caçadores que vão acabar sozinhos. Sobre a expressão para dizer a verdade, coloque verdadeiro ou falso. Para dizer a verdade, faz um ponto, admite algo, restaura um ponto de vista, dá uma opinião honesta. Essa expressão, a verdade seja dita, ou para dizer a verdade, ela significa o quê? Ela é a mesma coisa que fazer um ponto, admitir algo, restaurar um ponto de vista ou dar uma opinião honesta. Qual que é verdadeira aí? Na verdade seja dita. Seja dita. Se a verdade seja dita. Quando você fala assim, ó, a verdade seja dita, você está querendo fazer um ponto, você está querendo admitir algo, sim, né? Restaurar um ponto de vista, não. Dar uma opinião verdadeira, também. Então, letra C. Tá? Aí vem. Through history, countless
countless remarkable women have made invaluable contributions to the fields of science, technology, engineering and mathematics. Então, ao longo da história, inúmeras mulheres marcantes fizeram contribuições que não dá para mensurar o valor nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí esse campo é chamado de STEM, que seria a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Seu trabalho pioneiro não só avançou o entendimento da humanidade nessas matérias, mas também provou o caminho do futuro das gerações de mulheres cientistas e engenheiras, né? Acabando com estereótipos e com normas da sociedade no processo, né? Na última década passada, nós tivemos um crescimento significante no número de mulheres e garotas nos bastidores e no interesse de campos de STEAM, que é esse campo que a gente viu ali, ciência, matemática, engenharia e tecnologia. Essa diversidade enriqueceu, né, a piscina de ideias focadas na resposta de algo que é mais desafiante no nosso tempo. O surgimento de participação feminina liderou uma explosão de novas perspectivas, ideias e inovações, contribuindo significativamente para a ciência e o avanço tecnológico. Agora existem mais mulheres cientistas, engenheiras, matemáticas e tecnológicas do que antes, né, trabalhando para resolver problemas complexos, fazendo nosso planeta um lugar melhor e um lugar mais avançado para se viver. Essa mudança não é só encorajadora, né? Mas também crítica para a futura inovação global. Despite, ou seja, fora o progresso dos últimos anos, ainda existe uma lacuna, né, significativa no gênero nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com a Fundação da Ciência Nacional, mulheres nessas áreas fazem somente parte de 28% da mão de obra na ciência e nas engenharias, nas empresas, né? Essa subrepresentação de mulheres nesses campos pode ser atribuída a vários fatores, incluindo ideias subconscientes, né? E falta de acesso a oportunidades. Apesar disso, é crucial que nós trabalhemos, né, para afirmar, para garantir representação igualitária das mulheres nesses campos. Não somente procurar por igualdade, mas também assegurar diversas perspectivas nessas áreas, né, que dirigem à solução de problemas e inovação nos setores da economia como um todo. Então ele fala o quê? Que a presença feminina cresceu muito, mas que mesmo assim ela só representa 28% da mão de obra nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí ele pergunta qual é o principal tópico, ou seja, qual é o principal tema, né, do texto. O aumento na força de trabalho em ciências e ocupações de engenharia, o notável progresso no campo de ciência e tecnologia, o grande decrescimento de representação feminina nessa área da ciência, críticas à inovação futura global, a relevância das contribuições das mulheres na área de ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Qual? Letra C? Letra Não, E. tu vai voltar. Ele não fala que está tendo decrescimento da representação feminina. Ele fala que teve um grande crescimento, mas que só representa 28%. Uhum. Tá? Uhum.
entendi. Aí ele fala, deixa eu só aumentar aqui. Let's just say he's not the sharpest tool in the shed. I'm not supposed to be. Vamos dizer a ele que ele não é a ferramenta mais esperta, né, mais eficiente aqui. Aí ele fala, eu não estou aqui para isso. Qual lição pode ser aprendida depois de refletir sobre esse desenho? Viva a vida ao máximo, cuidado com a sua saúde precocemente. Não hesite quando você quiser atuar, aceite e respeite habilidades individuais. Não se preocupe e ligue menos sobre o seu trabalho. Hã? Qual? Lê a letra A. Letra A. Viva a sua vida por completo. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, mas ele não está falando isso. Olha como é que ele fala. Vamos dizer para ele que ele simplesmente não é a melhor ferramenta no pedaço. Aí o outro fala, eu não estou aqui para isso, eu não suponho ser isso, eu não espero ser isso. Então, aceitar e respeitar as habilidades individuais. Porque cada ferramenta aqui serve uma coisa, uma corta, outra serra e outra martela. Né? Então, todas são importantes, só que em situações diferentes. Aí vem, disability is not an obstacle to success. These inspirational leaders prove that. Então, não ter habilidade não é um obstáculo para o sucesso. Esses líderes que são inspiradores, né, provam isso. Fórum da Economia Mundial. Não ter habilidade não precisa ser um obstáculo para o sucesso. Steve Hawking escreveu no primeiro relatório, né, mundial em 2011, que um dos maiores cientistas, né, que mais influenciaram os tempos modernos era um físico na cadeira de rodas e certamente provou que é um dos maiores líderes e que essa deficiência não é barreira para alcançar coisas incríveis. Frida Kahlo, uma das artistas mais famosas, né, nascidas no México, né, com uma condição que pode causar defeitos na medula espinal. Aos 6, né, ela contraiu poliomielite, o que deixou uma perna dela mais fina que a outra, né? Apesar de todos os desafios, ela foi uma criança ativa e aos 18, depois de um acidente de ônibus, ficou com sérias injúrias, né? Sérias sequelas. E foi durante essa recuperação do acidente que ela descobriu seu amor pela pintura. Ela iria ser uma das mais famosas surrealistas do mundo, né? Helen Keller, nascida na União United Kingdom, né? Em 1880, né, com uma doença que deixou ela cega, né? E morreu antes do 2º aniversário. Enquanto os serviços, né, que estavam disponíveis para as pessoas com incapacidade eram menos acessíveis, né, do que hoje, a sua mãe garantiu com outros professores, né, que ela recebesse a melhor educação. Em 1904, ela se formou no Radcliffe College, né, se tornando a primeira mulher cega a receber o bacharelado de artes. Ela foi até a universidade, onde sua carreira como escritora e social ativista começou. Hoje ela tem mais de 500 discursos, né, nos arquivos dela. E
ensaios, né, em vários tópicos, assim como no controle de natalidade e no fascismo na Europa. Ela ganharia o aclamado Prêmio Internacional, se tornando a primeira embaixadora da América, e isso até hoje se mantém como uma inspiração para a morte e para a cegueira. Então, assim, não é que ela morreu no segundo aniversário, aqui está querendo dizer que ela ficou totalmente cega a partir dos 2 anos, tá? Aí aqui já tá falando de outro, Mark Pollock. Eu me tornei cego aos 22 anos. Eu era um atleta e me tornei um homem jovem, com um cabelo branco, sem ter certeza de como viver minha vida. Aí ele fala que ele é um líder jovem global e explica isso. Mas muito logo, né, ele encontrou um propósito de vida mais profundo e percebeu que a sua deficiência não iria pará-lo, né, de alcançar coisas grandes. Comecei a dirigir em desertos, montanhas, ou concorrer, né, através de oceanos, e no 10º aniversário de cegueira eu consegui 43 dias no Pole South. Mas em 2010, num acidente, fez ele ficar paralisado, né? E mais uma vez a vida dele mudou da noite para o dia. Minha vida agora mudou. Ele não teve escolha, né? Agora a deficiência fez com que ele ficasse para o resto da vida desse jeito, ou ele tentasse lutar. Não tinha nenhum outro caminho para ir. Se eu ficaria sentado numa cadeira de rodas, eu desistiria completamente, ele lembra. Hoje, ele está trabalhando com outros líderes da ciência, tecnologia e comunicação para procurar pela cura da paralisia. Ralph Baum. Ralph Baum era ainda um homem jovem quando foi diagnosticado com distrofia muscular, um grupo de doenças genéticas incuráveis que lidera a perda da massa muscular. Poucos anos depois do seu diagnóstico, ele começou a perder sua habilidade de andar. Quando os médicos alertaram ele que ele nunca estaria apto, né, a ter uma vida independente, a vida do jovem garoto começou a provar para as pessoas que elas estavam erradas, né? Construindo primeira scooter de bateria. Sua paixão, eventualmente, né, liderou ele a estabelecer uma cadeira de rodas automatizada, né? Ele morreu em 2013, mas na sua companhia, na sua empresa, né, o seu legado vive. Aí ele fala, necessidade é a mãe da invenção. E as limitações físicas do Ralph só serviram para ser combustível para sua determinação de viver independentemente e provar para a sociedade que as pessoas com incapacidades físicas podem participar ativamente e ter uma vida ativa. Leia as afirmações abaixo sobre o texto. Frida Kahlo foi a ativista europeia mais importante e pintora do seu tempo. Helen Keller perdeu a visão e a audição antes dela ter 2 anos. As deficiências de Helen Keller não pararam ela de ter uma faculdade. Quando ele celebrou o seu 10º aniversário, Mark Pollock levou mais de 40 dias para correr no South Pole. E Ralph Brown perdeu sua habilidade de andar para uma doença que não poderia ser curada. E aí? Quais que são verdadeiras? Esse texto aqui é maiorzinho. Aqui a 2, 3 e 5. Essas duas. E a 5.
ponha. Tá. Aí vem. Escolha a alternativa correta de acordo com o trecho. If we are to achieve a richer culture. Então, se nós estamos aqui para alcançar uma cultura mais rica, rica em valores contrastantes, nós devemos reconhecer todo o potencial humano e o poder de fabricar, de criar, né? No qual cada diversidade humana é um dom a ser encontrado num lugar específico. Se encaixa em um lugar específico, é isso que ele quer dizer. Aí ele pergunta: pessoas são diferentes entre si e têm habilidades diversas. Uma cultura mais rica é aquela que reconhece, aceita e inclui pessoas com diferentes potencialidades. Depois, embora o ser humano tenha diferentes potencialidades, é importante para eles lutar entre si, né, para o lugar certo na sociedade, para poder alcançar uma cultura mais rica. Não faz sentido, né? Se uma pessoa tem uma habilidade, outra tem outra, não tem por que eu lutar, brigar com ela. Cada um tem que ter seu lugar ao sol. Se as pessoas querem alcançar uma cultura mais rica, elas precisam reconhecer as habilidades das pessoas, né? Abrindo mão de focar em valores contrastantes. No mesmo caminho, pessoas que trabalham de maneira exagerada, motivada, em exagero, né? Podem construir uma sociedade mais rica, considerando os valores das pessoas e os dons. Se ela está trabalhando assim, workaholic, não é porque ela está levando em consideração os valores delas e os dons. Ela quer, ou ela está competindo com alguém, ou ela quer se autoafirmar para alguém ou para ela mesma, ou ela está pensando no lucro. A que mais faz sentido é que é a letra A. Pessoas diferentes entre si devem reconhecer que existem habilidades diversas. Vou deixar isso aqui para a próxima aula. Tá bom. E vamos pegar